estudantes do terceiro ano? Tudo certinho com vocês? Vamos para mais uma aula de história? Lembre dos nossos combinados. Lave sempre suas mãos e escolha aí um lugar bem confortável para que você possa assistir às aulas, fazer as atividades e aprender, certo? E os materiais que nós vamos utilizar hoje: o caderno ou a folha para registrar a aula, lápis, borracha, lápis de cor ou canetinha. Eu vou dar um tempo para deixar tudo aí pertinho, certo? Vamos revisar a aula passada, que teve como tema Direitos e Responsabilidades do Trânsito. A Vivi veio recordar o que é trânsito. Trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Lembro que até falei para vocês que é o nosso direito de ir e vir quando a gente vai de um lugar para outro. Nós estamos em trânsito, seja a pé ou qualquer outro veículo, certo? Vimos os elementos do trânsito, que são 3: o ser humano, o veículo e a via. Vimos que os elementos humanos são as pessoas que são os usuários do trânsito, como os pedestres, os passageiros que estão dentro dos veículos automotores, os condutores que conduzem os veículos automotores e os agentes de trânsito que ajudam a organizar o trânsito. Outro elemento são os veículos, que podem ser automotores
como as motocicletas, automóveis, ônibus, caminhões, entre outros, elétricos, como bonde, metrô, com propulsão humana, como as bicicletas, e até de tração animal, como as charretes e as carroças, entre outros. Outro elemento do trânsito são as vias, ou seja, as ruas, as estradas, que podem ser mais natural, como aparece ali na primeira imagem, ou tecnologicamente transformado. O importante é essa via ser um espaço seguro para as pessoas, para quem conduz os veículos ou até para o cavaleiro que conduz o veículo de tração animal. Na via existem regras de circulação que devem ser conhecidas e sempre respeitadas. Aprendemos um pouco do trânsito com a revista em quadrinhos do Curitibinha, chamada Cidadania no Trânsito. Com o Curitibinha e sua turma, aprendemos sobre os cuidados para atravessar a rua, seja na faixa de segurança ou não. Aprendemos sobre a sinalização, principalmente a função do semáforo. Semáforo, sinal ou sinaleiro. Isso tem tanto para veículo quanto para o pedestre. Até vimos que eles funcionam simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Quando o sinal está vermelho para os veículos, vai estar o sinal verde para os pedestres. E quando estiver sinal verde para os veículos, vai estar o sinal vermelho para os pedestres, certo? E falamos também das placas. As placas de regulamentação que informam ao usuário as condições, proibições, obrigações ou até restrições no uso das vias. As placas de advertência, como o próprio nome já fala, vai advertir sobre alguma coisa, vai alertar os usuários sobre as condições, obstáculos e restrições no uso da via. As placas de indicação, esse também ficou fácil, vai identificar as vias, os locais de interesse e orientar condutores quanto ao percurso, destino e distância. E também as placas educativas, que têm a função de educar os usuários da via quanto a um comportamento adequado e seguro no trânsito, certo? E hoje nós vamos continuar com esse tema, direitos e responsabilidades do trânsito. Estamos na aula 35. Então pegue o seu caderno ou a folha, coloque a data que você está assistindo essa aula, aula 35, História, Direitos e Responsabilidades no Trânsito. Vou aguardar você fazer.
E a Vivi já começa com um recadinho bem importante. Todas as pessoas têm o direito de ter o trânsito seguro, mas para que isso aconteça, temos também responsabilidades. No trânsito, há algumas regras que são importantes conhecermos. Então, existem regras para andar na rua a pé, de carro, de ônibus. E já vimos algumas na aula passada. Hoje nós vamos falar de outras. Vamos conhecer? Regras para o pedestre. E você lembra o que é pedestre? Pedestres são as pessoas que transitam a pé pelas vias de circulação. E olhe lá, essas duas imagens. Em qual você acha que o pedestre está agindo corretamente? Analisou bem? Eu vou marcar aqui o que eu acho que está errado. Será que é a mesma coisa que você pensa aí? Se você falou essa daqui, acertou. O pedestre tem o direito de ir e vir, mas também tem regras e responsabilidades, como prestar atenção ao se deslocar no trânsito, certo? E aqui, se a gente for pensar, tem mais uma regra importante. Celular não é o lugar ideal, né, para usar. Posso usar ali parado, mas atravessando a rua, isso não é legal. E olhe lá, outras regras para o pedestre. E nessas duas imagens, qual delas que você acha que o pedestre está agindo corretamente? Olhando as duas, eu vou marcar aqui, aqui está errada. O ideal é atravesse na faixa de segurança. Então, atravessar na faixa de segurança. E se não estiver perto da faixa, olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. Sempre andar e não correr, porque se correr pode tropeçar, cair e ocorrer um acidente bem mais grave. E vamos ver agora regras para os motoristas e passageiros. Então nós vamos ver essas duas imagens. Qual que está certa e qual está errada? Vou marcar aquela que eu acho que não está correta. E daí, pensou nisso também? Para descer de um carro, o ideal é que não se faça no meio da rua, mesmo se o sinal estiver fechado e a gente até sentir que dá tempo. Peça ao motorista que encoste o veículo em um local mais apropriado para que você possa desembarcar com segurança. E antes de desembarcar, verifique pelo retrovisor se não há nenhum outro veículo vindo ou até algum pedestre distraído para daí abrir a porta, certo? Então olha lá, cuidado ao descer do veículo. Vamos continuar? Regras para o pedestre e o motorista. E olha essas duas imagens. Nas duas aparece o agente de trânsito ou o guarda. Ambas estão corretas. O ideal é respeitar os agentes de trânsito e os guardas, certo? E qual a regra para andar de ônibus? Professora, existe alguma regra para andar de ônibus? Sim, dentro do ônibus deve-se dar preferências aos mais idosos, às pessoas com deficiências, mulheres grávidas ou com neném no colo, certo? Deve-se evitar escutar música. É claro, escutar música sem fone de ouvido. Se tiver com fone de ouvido, tranquilo. Mas para embarcar no ônibus, existem regras também. Vamos ver essas duas imagens. E daí? Olhando as duas, qual está correta? Eu vou marcar aquela que não se deve fazer. Olhe lá. E aqui, olha o recadinho. Somente suba ou desça do ônibus se ele estiver parado. Essa é uma regra bem importante para não acontecer acidente.
Se o ônibus estiver andando, você vê que vai perder ele, aguarde o próximo. Nada de correr para pegar o ônibus, que, como eu falei, quando você corre em um lugar que não é adequado, como a rua, pode acontecer de tropeçar, cair e o acidente pode ser bem mais grave. E uma regra para o motorista. Olhem lá as imagens. Qual dessas está errada? Essa tá fácil, né? Se você falou que essa aqui, acertou. Temos que pensar que álcool e direção não combinam. Olha o recadinho, nada de bebidas alcoólicas no trânsito. Pensando que os dois, quando usados juntos, causam acidentes e até mortes. Regras para o motorista e o passageiro. E nessas duas imagens, qual está certo ou qual está errado? O que você acha? Aqui eu não vou marcar nenhuma, porque está todo mundo de parabéns. Olha o recado, use cinto de segurança e, se for criança, também os equipamentos de retenção. A Lei número 9.503 de 1997 instituiu um novo Código de Trânsito Brasileiro. Fala sobre a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança para todos os passageiros do veículo. Quem está sentado na frente tem que usar e quem está sentado atrás também. E a Lei 3.267 de 2019 fala dos equipamentos de retenção. E olha lá o recadinho da Vivi. Além do cinto de segurança, é necessário que a criança utilize os equipamentos de retenção. Você os conhece e os utiliza? Você conhece, utiliza? Vamos recordar? São equipamentos de segurança que diminuem o risco para as crianças em caso de acidente. O primeiro é o bebê conforto, para bebês até 10 kg. O segundo é uma cadeirinha, que usa-se até mais ou menos 4 anos e meio. Depende do modelo, do peso e da altura da criança. E o último é um assento de elevação, que deve ser usado por crianças até 1,45 m ou mais ou menos com 10 anos, certo? E a Vivi tem um outro recadinho. E você é condutor de algum veículo no trânsito? Sei que ainda não tem idade para isso, mas aposto que adora andar de bicicleta. E para isso também existem regras. Vamos conhecer? E para a gente conhecer, nós vamos ler um texto. Vamos lá? Para andar de bicicleta é muito importante utilizar equipamentos de segurança como capacete, joelheiras e cotoveleiras. Assim você fica mais segura em caso de quedas. O capacete é indispensável, seja em um passeio tranquilo, se locomovendo pela cidade ou praticando algum esporte. Já as joelheiras e cotoveleiras evitam machucados e quebraduras mais graves. Além desses equipamentos, o uso de roupas claras ou com algum material refletor podem ajudar a garantir que você seja visto pelos motoristas e evita acidentes. Sem contar regras simples, como manter as duas mãos no guidão, sempre andar de acordo com a mão da rua, se manter à direita dos veículos e respeitar a sinalização. Mantenham total atenção no trânsito. Fiquem ligadas ao que acontece à sua volta e esteja sempre atenta ao comportamento dos motoristas e pedestres, pois assim pode-se prever situações de risco e evitar colisões. Então, essas regras são regras simples para a gente andar de bicicleta. Para você, criança, ter cuidado quando for praticar algum esporte ou andar até por lazer, certo? E por falar nisso,
também tem umas regras bem importantes, como regras para quem anda de bicicleta. Use a ciclovia. E você sabe, ciclovia, o que é? Ciclovia é um espaço separado do tráfego de veículos e de pedestres, destinado à circulação exclusiva das bicicletas. Muito bom andar nisso daqui, porque ali não vai ter nenhum outro veículo e os pedestres vão ter a calçada ao lado para andar. Então é um espaço para as bicicletas, certo? Também tem as ciclofaixas, que é um espaço onde as bicicletas dividem o espaço com os carros, ônibus, motos e outros veículos, certo? Aqui é necessário respeito dos condutores, tanto da bicicleta como dos veículos, para que um não invada o espaço do outro, certo? E também tem o passeio compartilhado, que é um espaço na calçada onde pedestres e ciclistas compartilham a mesma área. E aqui tem que ter muito cuidado, porque pensar que sempre a preferência é do pedestre. A preferência de passagem, quem vai passar primeiro é o pedestre, certo? Porque o cuidado é um espaço onde estão os dois. Se os dois prestarem atenção e tomarem esse cuidado, não vai acontecer acidente, certo? E também tem a ciclorrota, que nesse espaço vai ter um compartilhamento entre os ciclistas, motoristas, pedestres no mesmo espaço. As vias que fazem parte de uma ciclorrota têm algumas características. A velocidade máxima é de 30 km por hora. Tem uma sinalização específica, isso através de placas e também da pintura da rua, como aparece ali na imagem em azul, certo? Também tem algumas ruas que fazem essa pintura, mas em vermelho. E agora? E se não houver nenhuma dessas alternativas? Eu, como ciclista, como que eu posso fazer? O certo é andar pelo acostamento ou do lado da pista, na mesma direção dos veículos, certo? E olha lá o que a Vivi veio propor pra gente. Vamos fazer uma atividade? Vou apresentar algumas condutas no trânsito e você deverá dizer se são para pedestres, ciclistas ou motoristas. Você entendeu a atividade? Vai ter ali uma conduta, um jeito de agir corretamente no trânsito. E será que essa conduta vai ser para os pedestres, para os ciclistas ou para os motoristas? Você vai ter que escolher. Ó, vou mostrar mais ou menos aqui, ó. Vai estar escrito alguma coisa e tem essas três figuras ali. A primeira representa os pedestres, a segunda, ciclistas e a terceira, motoristas. Só representam, porque se a gente for ver aqui, tem coisa que não tá legal. Por exemplo, parece que tá andando quase no meio da rua. Não pode acontecer. Cadê os equipamentos de segurança? E ali eu não estou vendo o cinto. Por isso que eu falei, essas imagens da Vivi só estão representando. Não quer dizer que está correto, porque vendo assim, ó, não está correta não, certo? Vamos lá? Andar sempre nas calçadas. Essa é uma conduta do pedestre, do ciclista ou do motorista. É uma obrigação no trânsito para quem? Se você falou que é do pedestre, acertou. Ciclista, o certo é andar ao lado, não na calçada, certo? Ou até na ciclofaixa, na ciclorrota, daí é diferente. E motorista andar pelas calçadas, muito errado. Vamos para outra? Descer da bicicleta para atravessar a via. Aqui tá facílimo, né? Quando eu vou atravessar a rua, atravessar uma estrada, o certo é descer da bicicleta e ir andando, não correndo. Então, é uma obrigação no trânsito para pedestre, ciclista ou motorista. Como eu falei, facinho, né? Para ciclista. Vamos para outra, sinalizar sempre.
informando as manobras. Quem será que tem que sinalizar informando as manobras? É uma obrigação no trânsito? Será que para o pedestre, ciclista ou motorista? Manobra pedestre? Não combina, né? Para os ciclistas também tem que informar também o que ele vai fazer no trânsito, para que os condutores de veículos estejam atentos, mas também para os motoristas. E aqui, como eu falei, para os condutores estarem atentos, mas se a gente for pensar, para o pedestre também estar atento. Vamos para outra? Antes de atravessar, olhar sempre para os dois lados. Será que é uma obrigação no trânsito para o pedestre, para o ciclista ou para o motorista? Se você falou que é o pedestre, acertou. O pedestre que atravessa mais as ruas, né? Até o ciclista também, se a gente for pensar. Mas o pedestre, quando vai atravessar a rua, como nós vimos na aula passada, lá com o HQ do Curitibinha, olhar para os dois lados e, de preferência, atravessar na faixa de segurança. Outra, usar roupas claras e equipamentos refletores. Será que é uma obrigação no trânsito para pedestre, ciclista ou motorista? Se você falou que é para o ciclista, acertou. A gente até leu um texto sobre isso. E outra, transportar menores no banco traseiro ou na parte de trás do carro. Será que é uma obrigação de pedestres, ciclistas ou motoristas? Se é transporte, é no carro, né? Então é para o motorista. Mais uma, não colocar a cabeça, as mãos para fora da janela. É uma obrigação para pedestre, ciclista ou motorista. Se está falando que é para colocar as mãos para fora, só combina aqui com motorista, porque pedestre já está fora do carro, né? Fora do veículo. E o ciclista vai precisar das mãos em alguns momentos para sinalizar o que ele vai fazer no trânsito. Mais uma, prestar atenção na via e não no celular. Será que é uma obrigação de quem? Se você falou que é do pedestre, acertou. Mas se a gente for pensar também, é do ciclista e também do motorista. O ideal para essas três pessoas que fazem parte do trânsito, são elementos do trânsito, é prestar atenção no trânsito e não no celular. E mais uma, respeitar a sinalização. Será que é uma obrigação no trânsito para pedestres, ciclistas ou motoristas? Quem que tem que respeitar a sinalização? Ao meu ver, o pedestre tem que respeitar, o ciclista tem que respeitar e o motorista também. Se todos respeitarem a sinalização, as regras, pode ter certeza, nós vamos ter um trânsito muito mais seguro e vai acontecer bem menos acidentes, certo? E nós tivemos 2 aulas falando de direitos e responsabilidades do trânsito. Aprendemos um monte de coisa. Aposto que tinha coisa que até você já sabia e a gente só veio reforçar a importância. E agora você vai fazer a seguinte atividade. Desenhe ou escreva sobre o que aprendeu sobre direitos e responsabilidades no trânsito. Bastante coisa que a gente aprendeu, então você vai desenhar ou escrever. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
E daí, já escreveu ou desenhou tudo que nós aprendemos sobre direitos e responsabilidades no trânsito? Isso aqui eu não vou corrigir, você vai levar até a sua escola para que sua professora corrija. Porque se for pensar, cada criança vai escrever e prestou atenção em coisas diferentes. O importante é aprender e utilizar isso quando for andar no trânsito. E a Vivi tem um recadinho para finalizar a aula. Para ter uma boa convivência no trânsito, é preciso ter atitudes corretas e cumprir com suas responsabilidades. Um bom cidadão respeita regras de trânsito e o direito das outras pessoas para manter uma convivência saudável. As leis, as normas e regulamentos, quando obedecidos, garantem um trânsito seguro para todos. Então, que isso que nós aprendemos no trânsito, afinal de contas, nós temos o direito de ir e vir, faça parte da nossa rotina, para que a gente tenha uma boa convivência no trânsito e evite acidentes, certo? E a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!